Se você gostar, por favor, inscreva-se, diga que gostou e ajude outras pessoas a ter conhecimento deste conteúdo compartilhando. Se você não gostar, por favor, diga também. Mas neste caso, coloque nos comentários as suas razões para que nós possamos, eventualmente, modificá-lo e moldá-lo a seu gosto. Mais importante que tudo, se você ficar com alguma dúvida, coloque-a nos comentários que nós certamente a esclareceremos. Muito obrigado por sua participação. Matemática, matemática financeira, juro. Juro é o valor cobrado por período de incidência do juro como remuneração pelo empréstimo do capital, geralmente expresso como porcentagem do capital emprestado. O concedente empresta o todo, principal ou capital, constituído de 30 partes, como exemplo, ao tomador, por 6 períodos de incidência de juro. O juro cobrado por período de incidência de juro é uma parte das 30 do todo, principal ou capital. Taxa de juro decimal é a relação, razão geométrica, entre o juro cobrado por período de incidência do juro como remuneração pelo empréstimo do capital e o capital emprestado. Taxa de juro percentual é a relação percentual entre o juro cobrado por período de incidência do juro como remuneração pelo empréstimo do capital e o capital emprestado. Ela estará sempre obrigatoriamente vinculada e referenciada ao período de incidência do juro. Igualando as duas razões, obtemos a proporção 1 está para 30, assim como taxa de juro percentual está para 100, ou 1 dividido por 30 igual a taxa de juro percentual dividido por 100. Prosseguindo na resolução da igualdade, obteremos o valor da taxa de juro por período de incidência do juro igual a 3,333333%. Fácil concluir que a taxa de juro decimal é igual à taxa de juro percentual, pois o valor efetivo da taxa de juro percentual é o seu valor nominal dividido por 100. Vejamos a evolução do empréstimo durante os 6 períodos de incidência do juro, prevalecendo simultaneamente juro simples e juro composto. No primeiro momento, início do primeiro período, o tomador recebe do concedente o todo, principal ou capital emprestado C, constituído por 30 partes, apenas como exemplificação. O final de cada período de incidência do juro gera o débito ao tomador e o crédito ao concedente do juro pactuado. No juro simples, onde o período de capitalização é igual ao tempo de ajuste ou contrato,
O pagamento do juro debitado e o recebimento do juro creditado dar-se-á apenas ao final do último período de incidência do juro. No juro composto, onde o período de capitalização é igual ao período de incidência do juro, o juro debitado deve ser pago imediatamente. Não o sendo, seu valor é incorporado ao capital, sobre o qual incidirá o juro do período subsequente. O novo capital, sobre o qual incidirá o juro composto no segundo período de incidência do juro, é o resultado da adição do juro do primeiro período de incidência do juro ao capital inicial, C1 igual a C mais C vezes I. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição, temos que o novo capital C1 igual a C que multiplica 1 mais I entre parênteses. O novo capital, sobre o qual incidirá o juro composto no terceiro período de incidência do juro, é o resultado da adição do juro do segundo período de incidência do juro ao capital do primeiro período de incidência do juro. C2 igual a C, que multiplica 1 mais I entre parênteses, mais C, que multiplica 1 mais I entre parênteses, que multiplica I. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação com relação à adição, temos que o novo capital C2 igual a C, que multiplica 1 mais I entre parênteses, ao quadrado. O algoritmo se repete nos demais períodos de incidência do juro. Como vemos, considerado o juro composto, após o sexto e último período de incidência do juro, o montante é igual a capital C, que multiplica 1 mais taxa de juro I,
entre parênteses, elevado ao expoente 6. Por definição, também sabemos que montante é igual a capital C mais juro J. Vejamos o valor do juro, que é a somatória dos valores parciais deles nos períodos de incidência do juro. Colocando capital vezes taxa de juro CI em evidência, teremos, entre parênteses, temos a soma dos termos de uma progressão geométrica com 6 termos, primeiro termo igual a 1 e razão igual a 1 mais taxa de juro I, entre parênteses. Substituindo pela fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica e prosseguindo na resolução da igualdade, teremos que juro igual a capital C, que multiplica 1 mais taxa de juro I, entre parênteses, elevado ao expoente 6, menos capital C. Substituindo os juros J em montante M igual a capital C mais juro J, chegaremos ao destino já atingido, montante M igual a capital C, que multiplica 1 mais taxa de juro I, entre parênteses, elevado ao expoente 6. Se, ao invés de 6, tivermos T períodos de incidência do juro, o montante será igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa decimal de juro I, entre parênteses, elevado ao número de períodos de incidência de juro T. O juro será igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa decimal de juro I, entre parênteses, elevado ao número de períodos de incidência de juro T, menos 1, entre colchetes. O capital será igual ao montante dividido por 1 mais a taxa decimal de juro I, entre parênteses, elevado ao número de períodos de incidência de juro T. Considerado o sistema de juro simples, após o sexto e último período de incidência de juro, o valor do juro será a somatória dos valores parciais deles nos períodos de incidência do juro. Se, ao invés de 6, houvessem T períodos de incidência do juro, juro será igual a capital C, que multiplica a taxa decimal de juro I, que multiplica o número de períodos de incidência de juro T. Montante, por definição, é igual ao capital acrescido do juro. Montante
é igual a capital C mais juro J. Substituindo o juro J por seu valor CIT, teremos montante é igual a capital C mais capital C, que multiplica taxa decimal de juro I, que multiplica número de períodos de incidência de juro T. Colocando-se em evidência, veremos que montante é igual a capital C, que multiplica 1 mais taxa decimal de juros I, que multiplica o número de períodos de incidência de juro T, entre parênteses. Consequentemente, capital C será igual a montante M dividido por 1 mais taxa decimal de juros I, que multiplica o número de períodos de incidência de juro T, entre parênteses. Se você gostar, por favor, inscreva-se, diga que gostou e ajude outras pessoas a ter conhecimento deste conteúdo compartilhando. Se você não gostar, por favor, diga também. Mas neste caso, coloque nos comentários as suas razões para que nós possamos, eventualmente, modificá-lo e moldá-lo a seu gosto. Mais importante que tudo, se você ficar com alguma dúvida, coloque-a nos comentários que nós certamente a esclareceremos. Muito obrigado por sua participação. Até a próxima. Bom proveito.